Olá, alunos! A aula de hoje tem como tema Didática na formação do educador e conceito de pedagogia. Vamos iniciar a aula falando sobre o conceito de pedagogia. A pedagogia é um conjunto de estratégias, métodos e técnicas de ensino que tem como objetivo compreender a educação relacionados à administração hospitalar, escolar e a condução de assuntos educacionais em um determinado contexto. Esse termo vem do grego, que vem da terminologia paidagogos, paidos, que significa da criança, e agein, que significa conduzir. Atualmente, a pedagogia é considerada como sendo um conjunto de saberes que compete à educação enquanto fenômeno tipicamente social e especificamente humano. Trata-se de uma ciência aplicada de caráter psicossocial, cujo objetivo de estudo é a educação. A pedagogia recebe influências de diversas ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a história, a medicina, entre outros. Para aprofundar mais um pouquinho o nosso assunto, vamos entender sobre a pedagogia da autonomia. É um livro de autoria do educador Paulo Freire, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho na área da pedagogia. Este livro aborda os saberes necessários à prática educativa, revelando a possibilidade de se estabelecer condições de educabilidade com respeito e rigor, sem prescrições ou regras a seguir. A obra reúne experiências e métodos fundamentados na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando. Nessa formação, é indispensável que o docente possibilite ao aluno um objetivo a ser traçado em busca do conhecimento. Assim, os alunos terão qualidades críticas e serão capazes de desenvolver a sua criatividade. Já quando pensamos em pedagogia empresarial, já é um campo destinado a dar suporte às relações entre empregador e empregado. O pedagogo empresarial é o profissional responsável por interagir com todos os setores da empresa, no que se concerne à área de recursos humanos. A pedagogia empresarial busca mudanças em favor dos funcionários, da empresa e dos clientes. O pedagogo empresarial atua através de treinamentos, palestras, cursos ou atividades buscando uma constante valorização do empregado. Atua também como articulador, gerenciando conhecimentos que possam estar de acordo com os interesses da empresa. O curso de pedagogia empresarial é uma opção para os profissionais já formados em pedagogia ou mesmo para leigos que desejam entrar na área de educação, se atualizando com as últimas tendências pedagógicas fora do ambiente escolar. Agora vamos falar um pouquinho da pedagogia no Brasil. No período imperial do Brasil, a educação não era prioridade. Não havia necessidade de nenhum método pedagógico específico. Porém, mesmo com esse descaso pela educação, o governo criou em 1835 a Escola Normal de Niterói, visando formar professores que pudessem repassar os conteúdos escolares por meio de métodos lancasteriano do ensino mútuo. Nesse período, os pais não tinham um planejamento de pedagogia nacional, por isso baseava seus projetos nos ideais europeus ou norte-americanos. O curso de pedagogia propriamente dito surgiu como bacharel na Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, numa seção de pedagogia. No início, o bacharelado em pedagogia tinha a duração de 3 anos e tinha como objetivo formar técnicos em educação. Já no período da ditadura militar, uma das reformas ocorridas foi a reordenação do ensino superior, através da Lei 5.440 de 68, onde houve toda uma modificação do currículo do curso de pedagogia. A didática na formação do educador. Vale ressaltar que o professor atualizado segue as demandas determinada na legislação brasileira. Assim,
como a importância da formação pedagógica que ele deve ter para compreender a complexidade do processo de ensino-aprendizagem e tudo que está implícito nele, como a relação professor-aluno e a construção da afetividade dos alunos, o planejamento de seus diferentes níveis e etapas e a importância de se diversificar os procedimentos de ensino. Então, qual era o objetivo da didática? Pode ser definida como um ramo da ciência pedagógica voltada para a formação do aluno em função de finalidades educativas e que tem como objetivo de estudo os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar, que é o papel do professor, e o ato de aprender, que é o papel do aluno. E quais são os elementos que formam a didática? Os elementos são objetivos e conteúdo, os métodos de ensino, a avaliação, a aula como forma de organização do ensino, o planejamento escolar e a relação professor-aluno. Agora vamos falar da relação professor-aluno, que é muito importante na construção da afetividade no processo do ensino e aprendizagem. A relação que se estabelece no processo de ensino e aprendizagem numa sala de aula precisa ser vista como uma relação entre seres humanos. Lembrando que todos, tanto professores como alunos, são humanos, crescem e se desenvolvem. Isso nos faz perceber que essas relações interpessoais devem contribuir para o desenvolvimento integral, cognitivo, afetivo, motor e social, tanto do professor quanto dos alunos. Cada um dos âmbitos dos sujeitos, pessoal, interpessoal, social, cognitivo, afetivo, em qualquer interação, estão sincronicamente presentes e nenhum deles é afetado ou se transforma sem que os outros sejam também transformados. A qualidade da interação estabelecida é fundamental para que a construção e a transformação cognitiva, afetiva, social de cada um dos parceiros ocorram na direção do pleno desenvolvimento de ambos. A relação professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem precisa ser carinhosa, pessoal, com criação de vínculo. Entende que professores e alunos são parceiros e não adversários nesse processo. E cabe ao professor a maturidade emocional de compreender os conflitos e afrontas que ocorrem muitas vezes em sala de aula. O professor precisa ter maturidade emocional para encarar todas essas situações que são conflituosas. Com isso, precisa ser mais racional, mediador e ponderar. Se os alunos e professores começarem a gritar uns com os outros, desrespeitar-se em sala de aula, passa a haver uma visão totalmente distorcida da aula como um espaço de crescimento e desenvolvimento. E esse encontro para aprender e crescer um com os outros perde o real significado. Assim, a aula demora a voltar a ser compreendida e encarada como um espaço de oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem humana. É preciso compreender a emoção no processo de ensino e aprendizagem. Ela apresenta 3 mecanismos de ação que são bem perceptíveis: a contagiosidade, a regressividade e a plasticidade. A emoção será o corpo como veículo para se expressar. Isso pode ser observado pelas expressões faciais e posturais e até por outros sinais menos perceptíveis, como aceleração do pulso, salivação excessiva, sudorese. Essas diferentes manifestações da emoção precisam ser observadas pelo professor em sala de aula. No contexto da sala de aula,
O professor pode perceber dois desses mecanismos em ação: a plasticidade e a contagiosidade. A primeira é perceptível quando os alunos pulam ou gritam ao receber a notícia de uma prova que os preocupava, mas temos que considerar também aquele que expressa uma alegria tranquila, com tônus relaxado e uma expressão facial de contentamento. A segunda surge quando uma boa notícia dada pelo professor a um determinado grupo de alunos acaba contagiando toda a turma. E uma das emoções que a gente pode encontrar é o medo, que reflete no desequilíbrio postural. O aparecimento de uma cena habitual ou inusitada representa tanto para a criança quanto para o adulto a sua segurança pessoal ameaçada, expresso num estado de hiper ou hipotonia dialeticamente. O medo pode vir a gerar emoções agradáveis para algumas pessoas. Ele pode aparecer na sala de aula quando um professor zomba de uma dúvida expressa pelo aluno, ou que pode impedir que este volte a fazer isso, ou na hora em que o aluno que realiza uma prova não lembra o tema estudado, o que é muito comum e pode acontecer em sala de aula. E outros dois sentimentos podem ser percebidos: a cólera e a tristeza. A cólera pode ser visualizada pelo professor através do mecanismo de ação de plasticidade, quando o aluno pode lançar golpes em si mesmo por estar inconformado ou com raiva da situação que foi exposto, ou pela contagiosidade, pela regressividade. Por exemplo, quando o professor avisa que fará uma prova surpresa pelo mau comportamento de um aluno em sala de aula. Já a tristeza é mais evoluída e mais socializada das emoções. Apesar de haver pouca ação corporal pelo fato de a pessoa triste não querer se movimentar e sim permanecer inerte, há um acúmulo de emoções no tônus, configurando-se então como uma emoção hipertônica. A morte de um colega de classe pode ser perceptível na plasticidade pelo choro dos colegas, na contagiosidade por emocionar todos na sala de aula e na regressividade por não conseguirem ter uma maior concentração para desenvolver outras atividades. É preciso aprender a observar os alunos como um todo e não apenas os aspectos cognitivos. É importante o professor perceber a ligação entre afeto, cognição e movimento, estar atento para a postura, o olhar, o cansaço, o excesso ou a falta de movimento no cotidiano durante a aula. O professor precisa saber que a afetividade, emoção e sentimento têm a função de estimular ou inibir a aprendizagem e criar um clima em sala de aula de parceria para canalizar a afetividade na produção do conhecimento, despertando o interesse em todos os alunos. Cabe ao professor estar ciente de como a afetividade permeia o processo de ensino e aprendizagem e aprender a observar os alunos de modo geral, procurando ser mais racional, com mais maturidade emocional, para mediar e ponderar os conflitos e as diversas situações que podem ser vividas em sala de aula. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo uma frase do Paulo Freire: a educação é um ato de amor, por isso ela é um ato de coragem. Queridos alunos, nos encontramos na próxima aula. A atividade avaliativa já está disponível no AVA da faculdade. Bons estudos para vocês!